Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes por estar aqui hoje? Dêem glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Eu vou precisar de um pouquinho mais de retorno aí para me ajudar na minha voz. Glória a Deus, estamos aqui, vou ministrar agora, depois vou embora, porque amanhã cedo eu preciso estar em Belo Horizonte, vou ministrar a palavra de Deus lá. Mas para mim é um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. Eu acho que é a terceira vez ou segunda? Terceira, eu acho. Ou segunda? Ok. Segunda vez, então, fui muito bem recebido. Vocês também têm muita fome por Deus. Eu amo isso, eu amo ver esse coração. E por isso que nós retornamos aqui. O desejo do meu coração é hoje liberar uma palavra que vai potencializar aquilo que Deus já colocou no seu coração. De uma coisa, eu afirmo, eu tenho certeza, que a sua vida não será mais a mesma depois dessa conferência. Prepare-se para ser surpreendido por Deus, amém? Eu tenho percebido, até mesmo olhando a rede social de vocês, que vocês são bem conectados aqui, ok? Então, se você não me segue, custa nada pedir, vai lá, Francisco Vasco 1 lá no Instagram. E hoje foi um dia profético, porque eu também decidi algumas coisas, né? Conversando, não vou falar não, mas foi realmente algo muito precioso. Nós vamos potencializar isso e vem coisa poderosa aí em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração agora. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Nessa noite nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala conosco, dá-nos uma palavra viva, poderosa e eficaz. Palavra essa que vai liberar coisas nas nossas vidas. É isso que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia! Irmãos, nós queremos compartilhar a palavra hoje com você. E eu queria que você prestasse atenção, né, tivesse um coração realmente aberto para poder ouvir a palavra de Deus. Ontem nós falamos a respeito, e eu acabei falando, né, um pouco do que eu vou falar hoje, até mesmo o título da minha mensagem. Nós temos recebido palavras da parte de Deus, do nosso líder. O nosso líder, pastor Aloysio, pregou e falou que no ano passado seria o ano da aceleração. E de verdade, nós fomos surpreendidos, sim ou não? Fomos surpreendidos. Aconteceu uma aceleração, coisas poderosas acontecer na nossa vida. Agora, olha para cá, presta atenção aqui. Vamos fazer silêncio, você veio para ouvir a palavra, então você tem que fazer silêncio, por favor, tá bom? Então tá bom, agora já acabou, obrigado. Olha só, presta atenção aqui. Olha para cá. Olha para cá. No ano passado nós recebemos uma palavra sobre o ano da aceleração. E literalmente coisas acelerar na nossa vida. Mas qual que é a palavra para esse ano de 2023? Esse será o ano da casa cheia. Mas será o ano da casa cheia em todas as áreas da nossa vida. A sua despensa vai se encher. Diga amém. O seu casamento, você que é casado, vai ter vida, presença, vai se encher também. Sabe, quero declarar e profetizar que também o seu ministério vai se encher de presença e também de glória. E eu quero falar com você sobre 4 coisas, não vou demorar, sobre 4 coisas que nós precisamos receber. Essas 4 coisas vão nos capacitar para experimentarmos de casa cheia. Olha, se essa palavra foi liberada, então essa palavra é para mim e para você também. O ano da casa cheia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: prepare-se para ser surpreendido por Deus, porque esse ano é o ano da casa cheia.
Aleluia. Os discípulos de Jesus experimentaram de casa cheia. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Olha o que a palavra do Senhor diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantos mil? 3.000 pessoas. Isso aqui é casa cheia ou não é? Casa cheia. Aí, o texto diz em Atos 4, 4. Põe para mim Atos 4, 4. Mas muitos dos que tinham ouvido uma mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Experimentaram ou não experimentaram de casa cheia? Agora, presta atenção, aqui começa a minha mensagem. Antes de Deus fazer algo através de você, primeiro Deus faz algo em você. Primeiro Deus faz algo em você, depois Ele faz através de você. Por isso que nós temos ensinado, por isso que temos ministrado, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, quanto mais você se enche, mais presença de Deus é acrescentado na sua vida. Mas olha para cá, quanto mais você ouve, mais fé você vai ganhando. E quando você ganha fé, você então vai apropriar de tudo que o Senhor liberou sobre você. Eu não creio que os discípulos experimentaram algo único, exclusivo para eles. Não creio nisso. O que os discípulos de Jesus experimentaram, eu e você podemos experimentar também. Diga amém sobre isso. Tudo que eles desfrutaram, eu e você vamos desfrutar também. Se eles desfrutaram de crescimento, de unção, de frutificação, eu e você vamos desfrutar disso também. Então, por que é importante você entender isso? Primeiro, Deus faz algo em nós. Primeiro, Ele faz algo em você. Depois, Ele vai fazer algo através de você. Os discípulos foram usados para um grande mover. Como eu acabei de ler, só em um dia Pedro pregou a palavra. Aqueles que foram acrescentados chegaram ao número de 3.000. Depois, dois capítulos para frente, pregando e curando, chegou um número de 5.000 pessoas. Isso que é uma explosão. Isso que é um verdadeiro crescimento. E ontem eu falei disso, vou falar hoje novamente. 2023 será o ano do crescimento na vida dessa igreja. Quantos creem nisso? Agora, olha para cá, isso aqui é importante. Eu quero fazer uma sequência com você, porque eu acabei de ler Atos capítulo 2. Mas eu quero fazer uma sequência com você sobre 4 princípios importantes que o Senhor fez na vida deles, dentro deles. Foram as mesmas pessoas, mas é importante o Senhor fazer isso dentro de você, porque isso vai te capacitar a desfrutar do que eles desfrutaram. Como discípulos de Jesus, nós também vamos desfrutar das mesmas bênçãos que Pedro desfrutou, que os discípulos de Jesus também desfrutaram. Você tem fé para isso? Então, eu quero falar com você sobre 4 coisas. Vai ser uma pregação textual, então eu vou mostrar para você no texto a sequência. João capítulo 20, João 21, Atos 1 e Atos 2. Quantos estão preparados? Diga amém. A primeira coisa que o Senhor fez neles, a primeira coisa que eles receberam, está registrado em João capítulo 20, versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor diz, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, diga assim, com medo, dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. A primeira coisa que o Senhor faz em nós, sabe o que é? Paz. Não tem como desfrutarmos de genuíno crescimento, frutificação, se nós não temos paz. A paz é a chave. A paz é o alicerce. A paz é o fundamento. A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo, trancadas as portas. Sabe por quê? Porque Jesus acabara de morrer e agora eles ficaram com medo dos judeus. Eles pensaram, a mesma coisa que fizeram com Jesus,
vão fazer conosco também. Então eles se reuniram e trancaram em casa, cheio de medo. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas, às vezes, estão cheias de medo? Hoje, medo do futuro. Vi irmãos próximos lá dizendo, não, é hora de sair do país, é hora disso, daquilo, outro. Olha, eu não quero proibir ninguém a nada, você é livre, o dinheiro é seu, a família é sua. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode fazer o que você quiser, mas antes você deve sempre fazer algumas perguntas. Deus, essa é a sua vontade? Segundo, por que eu estou fazendo isso? Por que agora? Porque alguns estão com medo. Agora vem cá, o nosso Deus é o nosso supridor. Ele é que cuida de nós, Ele é que cuida de você. Ele tem promessas para você e para sua casa. Só que onde tem medo, não tem fé. E onde tem fé, não tem espaço para o medo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Não há como desfrutarmos de crescimento, frutificação, se nós somos cheios de medo. Tem gente que tem medo para tudo. Medo de arriscar, medo de tomar decisões, medo de fazer aquilo, medo de confrontar, medo de falar de dinheiro, medo de dizer para a pessoa, não pode, medo de confrontar o filho, não pode. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não vamos avançar se nós formos cheios de medo. Ah, pastor, mas tem que ter prudência. Sim, prudência é de Deus, medo é do diabo. O diabo trabalha com medo, o nosso Deus não. Nosso Deus trabalha com paz. Ele é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Você já pode perceber, o que o inimigo sempre tenta fazer? Tirar a sua paz, o tempo todo. Tenta tirar a sua paz. Por quê? Porque se você estiver em paz, tudo que você intentar fazer vai acontecer. Se você estiver em paz, as coisas vão fluir, a obra vai avançar, seu casamento vai desfrutar de favor, seus negócios vão prosperar, mas o inimigo tenta o tempo todo tirar o quê? Sua paz. Quer roubar sua paz. Quer tirar sua paz, quer que você fique atribulado, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de preocupação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Um dos primeiros sinais que nós estamos entendendo o Evangelho da Graça, que tem tudo a ver com ele, nada a ver conosco, é que você é cheio de paz. Presta atenção aqui. Os discípulos iriam sair para ganhar muitas vidas, iriam sair para confrontar obras do diabo e também autoridades, iriam fazer muitas coisas, mas antes o Senhor falou o quê? Precisa encher você de paz. A primeira paz que o Senhor quer nos encher nessa conferência é a paz com Deus. Quantas pessoas, infelizmente, não aqui, mas em alguns lugares, vivem cheias de temores, preocupadas. Vou te contar um exemplo. O meu pai, ele trabalhava fora. Eu morava em Goiânia e meu pai trabalhava em Brasília, cerca de 170, 180 quilômetros de distância. Então meu pai saía toda segunda-feira de manhãzinha e retornava na sexta-feira. A chegada do meu pai era muito celebrada, porque meu pai sempre chegava com presentes. Sabe o que acontece? Eu tenho mais 2 irmãos homens. E aconteceu que um dia eu fiquei de recuperação na escola. Meu pai falou o seguinte: eu trabalho e você estuda. Mas se você ficar de recuperação ou reprovar, em outras palavras, a grande tribulação já vai começar para você. E não brincava não. E eu fiquei de recuperação, temendo ser disciplinado, temendo ter um acerto de contas com meu pai. Quando foi sexta-feira, eu fiquei cheio de temor. E aí acontece que o meu pai, ele chegava de carro, e ele descia, e tinha um sapatão social, que o pé assim, você vai o barulho de longe. Tof, tof, tof. E aí eu falei para minha mãe assim, quando foi mais ou menos o horário dele chegar, eu falei: mãe, eu estou morrendo de sono, eu queria dormir. Ela falou: mas seu pai está chegando. Os meus 2 irmãos cheios de expectativa, cheio de alegria. Por quê? Meu pai vai chegar, vai ter presente. Mas como é que eu estava? Cheio de temor, cheio de medo. E aí acontece que ele chegou, perguntou: cadê o Francisco? Aí falaram: está dormindo. E eu estou ouvindo tudo. Porque pior do que a morte é a expectativa da morte. Sobre a morte você não pode fazer nada, mas quando você fica assim, vai acontecer, ele vai me disciplinar. Quem é que consegue dormir num momento como esse? Você não dorme. Desculpa. Aí meu pai
tinha um bigodão assim. Ele chegou e falou: dormir numa hora dessa? Ele demorou para se converter, mas eu acho que Deus deu um dom para ele, detector de mentira. Ele falou assim: tem alguma coisa de errado. Chegou lá no quarto, puxou a coberta: acorda, rapaz. Eu falei: não, pai, apaga a luz aí, meu olho. Aí até hoje eu carrego as marcas aqui, brincadeira, mas eu levei uma surra violenta naquele dia, mas apanhei. Hoje eu posso falar que foi do passado, senão é perigoso até a gente ser processado hoje, né? E aí o que acontece? Os meus irmãos estavam felizes. Presta atenção nessa história. Por que que uns estão alegres e o outro está com aquele cheio de temor? Porque um tem consciência: eu estou em paz com meu pai. O outro ainda está cheio de demandas. Eu errei, meu pai vai acertar a conta. Quando ele ficar sabendo, o pau vai cair. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus levou toda a ira de Deus, toda a ira que constava contra você, contra mim, caiu tudo em Cristo Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos ter paz. Pudéssemos ter paz. Agora, segunda coisa sobre a paz: quem vive devendo não vive em paz. Concorda comigo? Você não tem cara que deve não, mas eu já devi já. Vou contar meu exemplo então. Quando você está devendo, você não gosta nem de receber ligação 011, 012, porque você pensa que é o quê? Que é o quê? Então você já deveu, você já conhece. Cobrança, né? Você fica morrendo de medo. Achar alguma coisa. E quando a pessoa vai fazer um cadastro e parece que tem alguma coisa pendente, ele fica assim, parece que cruza até os dedos. Em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus, está liberado. É ruim viver assim. Eu quero dizer para você, Deus não tem isso para você. Aconteceu um exemplo comigo muito interessante, essa é a segunda paz que você tem que ter. Eu tive a graça de comprar um carro para minha esposa de presente. Dei para ela um carro de presente. Hoje, depois nós mudamos e agora eu peguei de volta, mas vou dar depois de novo, em nome de Jesus, já prometi. A vida é assim, a gente dá quando precisa. Eu não tomei, né? Não sei o que eu fiz não. Coloquei dentro dos negócios da família. Mas ela tem um carro, é um carro nosso que ela anda também. Aí o que acontece? Deus me prosperou muito naquele ano. Foi um toque do favor, você tem que crer no toque do favor. Tem nada a ver com você, mas um toque do favor, Deus muda muita coisa na nossa vida. Ontem eu senti muito forte no meu coração, não falei, vou falar hoje. Pastor Renato vai experimentar esse toque do favor esse ano na vida dele. É o toque. Toque do favor libera coisas na sua vida. Deus me abençoou, claro que não é só para ele, é para aqueles que creem. Mas de forma específica o Senhor falou isso comigo ontem. E aí o que acontece? Deus me deu o toque do favor. E eu prosperei muito naquele ano. E sabe o que é uma coisa? Eu ganhei fé para quitar o carro. Tinha o dinheiro na minha conta. Foi poderoso. Eu liguei para o banco. Até minha voz mudou. Falei numa voz assim firme: alô? Quer saber aí qual que é o saldo devedor? A mulher: como assim? Eu falei: o valor para quitar hoje. Eu sei que faltava... O carnezinho parecia um Novo Testamento. Faltava muita coisa para pagar ainda. Acho que umas 27, 28 parcelas. Ou mais. E aí eu liguei, ela falou o valor, negociei, pedi um desconto, ela concedeu e mandou um boleto para mim. Eu paguei. Que sensação boa de você quitar um boleto, é ou não é? Vai acontecer com você também, você crê? Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Não existe diferença entre eu e você, somos filhos. Aí eu paguei, fiquei todo feliz, dei o carro para ela, agora paguei o carro. Só que aconteceu que anteriormente eu pagava esse carro, por causa da tecnologia, eles mandavam para mim uma mensagem: pagar o boleto, PGM, adiar, ADM. Não sei se você trabalha com o seu banco, às vezes você paga boleto assim. Eles mandam para você o boleto, você confirma com 3 letras, eles já agendam ou paga. No primeiro mês que eu quitei o carro, eles mandaram cobrança para mim.
falando que a parcela estava em aberto. Eu fiquei macho demais, falei, não é possível, mas o que é isso? Paguei a parcela, eles estão me cobrando. Falei, deve ser algum problema no sistema do banco, isso aí acontece e tal. Foi o primeiro mês, aí beleza. Segundo mês, eles cobraram de novo. Olha para cá, cobraram de novo. Aí no segundo mês eu falei, não é possível, que banco desorganizado, estão me cobrando. Minha mulher falou, mas por que você está tão nervoso desse jeito? Acho que é um pouquinho de justiça própria, né? Ou se não muito. E aí, falei, então tá bom, vou deixar esse negócio. No terceiro mês a mensagem chegou. Quando eu ouvi isso, quando eu li isso, como todo bom pobre, eu falei, agora eu vou ganhar um dinheiro, danos morais. E a minha moral é elevada, eu falei, então eu vou ganhar muito dinheiro. Vou processar. A gente adora um erro para processar. Não, no meu caso eu nunca processei ninguém não, estou brincando. Mas fiquei nervoso de novo. Peguei o telefone para ligar, porque 3 vezes mandando mensagem de cobrança. Na hora que eu terminei de ficar bravo assim, aquela coisa, o Espírito Santo veio suave e perguntou, por que você está nervoso? Já está pago. Aí na hora que eu vi aquele negócio, falei, o Espírito quer falar comigo. O Espírito Santo falou assim, da mesma forma o diabo faz assim com os meus filhos. Lá na cruz, o Senhor já pagou todo o escrito de dívida que constava contra nós. Mas de vez em quando, no sistema do inferno, eles resolvem mandar um torpedo para você. Consta aqui um pecado em aberto no seu nome. O que você tem que fazer? Já está pago. Já está pago. Lá na cruz do Calvário, Ele já pagou. Contra mim não tem mais culpa, contra você já não tem mais condenação, porque já está pago. Diga aleluia. Você sabe por que você pode ter paz? Eu li o versículo 19, olha o versículo 20. O Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou para eles, que eles estavam trancados com medo. Talvez você trancou a porta. Deus quer fazer algo na sua vida, mas você trancou a porta, você está com medo. Não tem problema, hoje Ele vai passar por essas portas, e a primeira palavra que Ele fala para você nesse tempo é, paz seja convosco. Agora, por que eu posso ter garantia de paz? Versículo 20, passa para frente. Isso, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os lados. Toda vez que o inimigo se levantar contra você, toda vez que vier um pensamento de tristeza, de angústia, lembrando do seu passado, o que você tem que sempre fazer? Já está pago. O Senhor fez isso aqui para eles, estendeu as mãos. Sabe o que Ele está querendo dizer? Sabe por que você pode ter paz? Porque já está pago. Já está pago. A cura já está paga. O favor já está pago. A restauração da família já está pago. O ministério próspero já está pago. Crescimento já está pago. Diga aleluia. Ele mostrou as mãos e mostrou também o lado. O que significa mostrar os lados? A Bíblia diz, pelas suas chagas nós fomos o quê? Curados. Ele diz, você tem paz, mas o fato é, quem tem enfermidade não está em paz. A enfermidade rouba a nossa paz. Sabe o que você tem que fazer? Toda vez que a enfermidade quiser tocar o seu corpo, você tem sempre que lembrar que um dia Ele diz, paz seja convosco, e mostrou os lados. Ele está dizendo, toda maldição, está vendo isso aqui? Era por causa de você. Por isso você pode ter garantia que você vai ter vida, e vida em abundância. Quero profetizar na sua vida, 2023, você vai desfrutar de paz, saúde, favor, prosperidade, crescimento. Diga aleluia. Agora, depende de mim? Não. Pastor, mas você não conhece o meu passado, como é que você acha que eu posso ter paz? Põe para mim Romanos 4:6. Romanos 4:6 diz assim, e é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz. Feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independente de que, gente?
se você faz ou não faz, independente disso, o Senhor diz que você é justiça de Deus em Cristo. Aí o texto continua: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz aqueles cuja iniquidades são e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais. Eita! O que está escrito aqui? Não, vocês estão tímidos. O que está escrito aqui? Jamais. Eu fui pesquisar a palavra jamais no original, sabe o que significa? Jamais. Jamais significa jamais. Agora, olha outra coisa poderosa que o Senhor me mostrou. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por que você pode ter paz? Porque jamais o Senhor vai imputar pecado. Sabe o que significa imputar pecado? É declarar você condenado por algo. Imputar significa cobrar de você por algo que você fez. Então jamais o Senhor vai fazer isso. Pastor, então por que eu fico meio triste, tem dia, mal, com essas coisas? É porque você esqueceu de ouvir a voz que você é perdoado. Você está ouvindo essa voz, está dizendo, tem alguma coisa contra você, tem alguns probleminhas na sua vida, você é isso. Quanto mais você ouve isso e acredita nisso, mais abatido você fica. Agora, quando essas coisas vêm na sua mente, o que você tem que declarar? Eu sou perdoado, o Senhor não está imputando um pecado na minha vida, Ele me ama e eu estou em... Levanta a mão assim, Você está em o quê? Paz. Eu quero dizer para você que Deus está estendendo as mãos para você hoje, está declarando: viva em paz. Paz. Pastor, eu não estou vivendo assim não. Hoje o Senhor está colocando fim nisso, você vai viver em paz. Como que a gente pode ter um ano abençoado se não tem paz? Qual que é o problema, e às vezes, de algumas casas, alguns casamentos? É que deixa a ansiedade entrar, deixa a culpa entrar. Esposa vive culpando o marido, você não faz isso, você não faz aquilo. É um casamento cheio de cobrança, gente. E o marido joga na cara da esposa o que ela não faz. Como que vai viver um casamento assim abençoado? Para de ficar cobrando. Eu sabia que vocês não iam falar amém, mas para de ficar cobrando. Para. Você pode perceber uma coisa: se você fica cobrando demais, jogando na cara, o ambiente da sua casa muda. Fica pesado, você nunca faz nada, isso é isso. Você já parou para pensar? Com muito amor e carinho eu vou te falar isso. Se Deus falasse para você as palavras que você fala para o seu marido ou para a sua esposa, nunca falei isso, estou falando a primeira vez aqui. Já parou para pensar? Você não faz nada, você é isso, você é aquilo outro. Então para de cobrança. Para se ter um ambiente em paz, você precisa entender: se o Senhor perdoou ele, vou perdoar também. Te digo. Pastor, mas isso aqui me irrita muito. Olha, deixa eu te falar, a sua maturidade tem que ser maior do que com essas pequenas coisas. Eu tenho certas coisas que eu casei com a minha esposa, nós já temos 18 anos de casado. Não sei se eu falo. Vou falar. Olha só, tem coisas que tem 18 anos que até hoje não mudou. E eu fui orar esses dias, falei: Senhor, o Senhor falou assim: não vai mudar não, mas eu já mudei você. Gostou? Às vezes não é o outro que vai mudar, mas você vai mudar. Deus diz para mim: a sua maturidade, a sua paciência deve ser maior do que isso aí. Falei: acabou. Não precisa mudar mais não agora sim. Agora eu estou indo, já fiquei 18, nós vamos até mais 40, mais 50. Mas tem gente que perde a paz por causa de qualquer coisa. Guarde um ambiente de paz na sua casa. Deus não fica no caos, essa bagunça. Tem que ter paz. Sempre lembra disso. Deus está estendendo as mãos para você, não para condenar. Você sabe uma coisa? Eu vou dar um exemplo pessoal. Então não é Bíblia, é exemplo pessoal. Pessoal, você ouve, avalia e joga fora. Eu não gosto de disciplinar os meus filhos com a mão. Não gosto. Então eu tenho 3 filhos. Já disciplinei com vara, até com chinelo, não com a mão. Mas é a mão que segura o chinelo, é verdade. Mas ele fica com raiva do chinelo, não da minha mão. Sabe por quê? A mão é para abençoar. Seu filho não pode ter confusão
quando você vai estender a mão ou para dar um tapa nele. Entende o que eu estou falando? Então Deus, quando Ele estende as mãos, não é para disciplinar. Deus estendeu as mãos para liberar paz. Deus está liberando paz para você. Se você tem sofrido com ansiedade, com qualquer coisa, hoje a paz está entrando dentro do seu coração. Hoje a paz está entrando, está colocando fim nesse tempo de angústia, de pressão, de medo. Sabe por quê? Você vai reinar em vida cheio de paz. A segunda coisa, está no versículo, no capítulo 21. O capítulo 20, o Senhor liberou sobre eles o que, gente? Paz. Agora, olha o capítulo 21. Vamos acompanhar comigo. O capítulo 21 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. É muito ruim quando você trabalha a noite toda e não vê resultado. É muito ruim quando você ora e as coisas não acontecem. A coisa que mais me incomoda em um ministério, em pessoas, é ver que às vezes ele está lidando com algo há muitos anos e parece que aquilo não muda. Posso te falar isso? Pode te incomodar, mas não te acusar. Não é normal quando isso acontece. Não é normal. A Bíblia diz que Deus dá maior graça para o humilde, mas Ele resiste o soberbo. Minha esposa é testemunha disso. Eu estou à frente da obra. Se eu estou fazendo algo e aquilo não frutifica, aquilo não tem vida, não tem unção, não tem provisão, na hora eu paro, tiro um tempo, como eu fiz quando eu fui para Belo Horizonte, vou jejumar, vou orar e vou dizer: Deus, fala conosco. Tem coisa que o Senhor falou comigo, isso aqui precisa encerrar. Lá eu tive que encerrar coisas, não adianta. Começou de forma errada, com uma motivação errada, não adianta. E aí Deus falou comigo. Mas a partir do momento que Deus falou comigo, eu falei: está encerrado, hoje nós vamos encerrar isso aqui. Ficaram chateados, alguns falaram que iam sair. Falei: ok, graças a Deus permaneceram e tivemos que encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus é que você frutifique. Eu não estou dizendo que você tenha que viver em explosão, mas se tem muitos anos que você está lidando com uma coisa e nada acontece, hoje é dia de você perguntar para o Senhor: Senhor, aonde que eu estou errando? Senhor, muda isso. Porque tem gente que é assim, parece que nada prospera na vida dele, sempre está levando prejuízos. As pessoas sempre conseguem viajar, sempre conseguem ter coisa, mas não avança. Trabalhar e não ver resultado é ruim. Eu não quero que você fique acusado, pelo contrário, eu quero que você pergunte para Deus o que você precisa mudar, porque a vontade do Senhor é te prosperar. Diga: a vontade de Deus, mais forte, a vontade de Deus é me prosperar. E eu quero declarar: você vai prosperar. 2023 você vai prosperar. Sabe por que você vai prosperar? Porque sua fonte não é o homem, sua fonte não é, político, a sua fonte é o Senhor. Ele é sua fonte. A Bíblia diz que Isaac estava numa terra que estava tendo crise, a terra não dava nada, estava seco, e naquele ano ele foi o único que semeou. Diz a Bíblia que no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais. Falei para o pastor Renato hoje: por que ele recolheu 100 vezes mais? Por quê? Porque os outros 99 não tiveram coragem de plantar. Tiveram fé, foram tomados de medo. Vou falar uma coisa muito séria para você. Um dos sinais da bênção de Deus sobre algo é provisão. Você tem que orar por provisão. Você tem que crer na provisão de Deus. Você tem que crer na abundância. Eles trabalharam a noite inteira e não pegou nada. Vem cá, gente. Quem que era Pedro? Pedro era pescador. Pedro conhecia aquele lago. Pedro conhecia o lugar. Sabia onde tinha peixe. Mas sabe de uma coisa? Pedro não deveria ter voltado a pescar. Por quê? Porque o Senhor tirou ele de lá. O Senhor falou: sai daí que eu vou fazer de você pescador de homens.
Depois você lê isso lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Não precisa abrir não. Aí, Pedro volta a fazer o que ele fazia antes. Você está entendendo o propósito da minha palavra? Olha para cá. Antes de Deus fazer algo através de você, primeiro Deus precisa corrigir algumas crenças dentro de você. Primeiro Deus precisa tirar o medo de você. Primeiro Deus precisa mostrar para você sobre a importância de ter provisão. Depois o Senhor vai te mostrar a terceira coisa que eu vou te falar. Aí sim você vai desfrutar de casa cheia. Então a primeira coisa, o Senhor tirou o medo e colocou a paz. Agora, o Senhor está ensinando para eles a provisão. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Toda vez que você fica tentado em tomar decisão precipitada, toda vez que você confia na força do seu braço, toda vez que você não dobra o seu joelho para pedir para Deus e falar: Deus, me dá inteligência para prosperar, abençoa o meu negócio, prospera o que eu estou fazendo, não vai ser na minha inteligência, não vai ser no meu conhecimento, eu dependo de Ti. Toda vez que você depende de Deus, Ele tem o maior prazer de cuidar de você. Mas toda vez que nós nos recusamos, claro que você não fala assim: Deus, eu não confio no Senhor não. Sabe qual que é a sua atitude de forma involuntária? Você confia demais em você. Você acha que você é bom demais, inteligente demais, maravilhoso demais, esperto demais. Ok, pode ser até que seja. Mas você viu aí essa pandemia? Um vírus tão pequeno, invisível, que ceifou a vida de gente saudável, rico, pobre, milionário, artista. Você acha mesmo que você é bom assim? Eu fiquei pensando esses dias, quero te falar isso no meu coração. Quantas pessoas preciosas partiram no Covid? Nós não somos melhores do que elas. Se Deus poupou a sua vida é porque tem algo muito precioso que Ele quer fazer na sua vida. Eu louvo a Deus pela vida todo dia. Todo dia. Eu falo: Deus, eu não sou melhor do que aqueles que se foram. Se eu permaneci, é por causa da sua graça. Aí eu dobro meu joelho e falo: Deus, eu quero depender de Ti. Eu vou pregar amanhã lá. Olha, eu não sei assim quantos mil esboços que eu tenho do pastor Luiz. Eu andei com o pastor Luiz diretamente. Eu andei na Videira em Goiânia mais de 22 anos, diretamente com ele, na mesa dele, mais de 11, 12 anos. Então a sequência de esboços que eu tenho do pastor Naoi e de grandes outros homens de Deus, os meus também, né, Leandro? Mas deixa eu te falar, todo domingo quando eu vou pregar, na semana, igual ontem semana eu viajei, eu fiz o esboço hoje de manhã, eu dobro meu joelho e eu falo: Senhor, eu quero ouvir sua voz. O que o Senhor quer falar? Eu não quero simplesmente estar passando o dedo aqui não e, igual roleta, vai rodando, 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 parou. Não. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. O homem, Pedro, confiou na força do seu braço. Ele não quis depender de Deus. Saiu para pescar porque era isso que ele sabia fazer. Naquela noite ele trabalhou e não pegou. E aí o Senhor vira para Pedro e diz assim, ó. Versículo 5. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eu amo a palavra. Ele é carinhoso, né? Chama eles de filho, mas toca bem na ferida. Tem alguma coisa aí de comer no seu barco? Sabe quando Deus produz arrependimento em nós? Nos fazendo perguntas. E aí? Está trabalhando? Está fazendo? Está resolvendo? Não. Tem gente que acha que é na força dele. Posso contar um negócio engraçado aqui? Eu não estou de fazer piada não, mas eu vou contar uma piadinha. No final vocês riem, por favor. Estou achando que vocês estão muito sérios agora à noite. Você tem que confiar em Deus. Conta-se uma história que uma mulher se converteu. Deus fez algo na vida dela. Mas é daquelas assim que achava que ela queria ganhar o marido. Dava lição moral nele, falava para ele, tem que converter, repreendia o inimigo na frente dele. Não deixa o diabo usar sua boca não, não sei o quê, e tal. E o cara foi só afastando. Aí teve um dia que o pastor da igreja, é uma piada, as irmãs não se ofendam, aconteceu com essa irmã, não é com você, já vou avisando. O pastor fez um jejum na igreja, mas esse jejum é diferente, não era de comida. 21 dias
onde você vai vigiar a língua, você vai falar só o que era necessário. E dependendo do que for, silêncio total, 21 dias. Essa mulher resolveu fazer para Deus honrar ela. 2 domingos depois, o marido dela foi no culto. E aí o pastor fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Ele foi lá na frente chorando, eu quero. Aí o pastor, filho, o que foi que aconteceu com você? Qual milagre, essa palavra te tocou? Ele, não, se Deus foi suficiente para silenciar minha mulher 15 dias, Ele é poderoso e eu quero servir esse Deus, aleluia. É piada, só homem que riu, nenhuma mulher riu aqui. Me perdoe, piada. Ó, só uma que riu, você é bem-humorada, obrigado. O que é isso? Eu sei que algumas não têm coragem, mas vai rir em casa. Então, volta para cá. Olha para cá. Nós às vezes queremos confiar muito na nossa força, do nosso jeito. Nós queremos ser igual o Pedro. Já vou sair para pescar, eu que vou fazer, eu que sou bom. Ei, você tem que confiar na bondade de Deus. Eles iam andar com o Senhor está dizendo, vou ensinar você a andar comigo. Você quer andar comigo, não é do seu jeito, é do meu jeito. Você tem que depender de mim. Pedro saiu, aí o Senhor pergunta, filho, tens aí alguma coisa de comer? Tocou bem na ferida. O que ele respondeu? Não, Senhor. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Aí o que o Senhor falou? Lançai as redes à direita do barco. Diz a Bíblia que ele pegou. E a Bíblia diz que eram tantos peixes que a rede quase arrebentou. Agora, a revelação desse texto, sabe onde que ela está? No versículo 9. Põe lá no versículo 9 para mim. Versículo 9. Eles saíram para pescar, amém, gente? Saíram para buscar comida, amém? Olha o versículo 9. Ao saltarem em terra, eles viram lá 3 coisas. O que eles viram? Brasa, peixe e pão. Quando eles saltaram em terra, o Senhor estava dizendo para eles, aquilo que vocês forem buscar, eu já preparei aqui para vocês. Não, você perdeu uma oportunidade de dizer amém. Aquilo que vocês saíram para buscar, eu já preparei para você. Eu quero declarar que 2023 Deus já preparou portas abertas para você. Deus já preparou carro para você, ministério, dons para você. Deus já preparou para você provisão. Diga amém. Quantos de nós, olha, quem é pescador sabe, é bom pegar o peixe. Para a hora que você quer lazer é maravilhoso. Mas tem uma coisa chata. E os pescadores há de concordar comigo. É quando você tem que limpar o peixe. É ruim ou não é? É chato. Você machuca a sua mão. Você tem que limpar. Eu gosto muito de pescar. Graças a Deus que Deus enviou uns irmãos que não deixam eu fazer isso. Já limpei também. Já passei da fase. Agora estou em outra. Mas deixa eu te falar uma coisa. É ruim. Deus já tinha preparado pão, brasa e peixe. Eu quero profetizar essas 3 coisas na sua vida. Eu quero profetizar que você vai ter brasa em 2023. Brasa pronta para o fogo do Espírito. Você vai ter unção do Espírito sobre a sua vida. Você vai ter também pão. O pão fala do pão diário. Não vai faltar pão na sua mesa. Você vai ver Deus cuidando de você. Você vai ver Deus multiplicando os seus negócios, multiplicando o seu salário. E isso vai acontecer com você. E eu quero declarar a 3ª coisa na sua vida é o peixe. Sabe, peixe na Bíblia aponta para milagres. Esse vai ser um ano que você vai desfrutar de milagres. Milagres. Você sabe, quando eles afastaram do amor, aceitaram a condenação, ficaram sem frutos. Mas quando eles voltam a olhar para Jesus, voltam a ouvir a palavra. Eu tenho um esboço que eu prego só esse texto aqui, ó, de João 21. Porque você vê, eles aceitaram a condenação, ficou sem fruto. Quando eles voltam a ver Jesus, a ouvir Jesus, eles voltam a frutificar. Você sabe quantos peixes eles pegaram? 153. Estudiosos dizem que naquele tempo haviam 153 nações. Pegou essa aí? Pegou essa aí?
Você não pegou, está gravado. Lembra que o Senhor tinha falado para Pedro assim, ó: eu vos farei pescadores de homens? Agora o Senhor ampliou com ele na nova aliança, dizendo: cada um desses peixes, porque seja honesto, Deus não é Deus de desperdício. Para que 153 grandes peixes? Isso é profético. Cada um daqueles peixes representava uma nação. Deus está dizendo para você: Pedro, você voltou a querer pegar peixe? Já preparei para você, já está na brasa, já tem até pão. Volta a fazer o que você fazia antes. Cada um desses aqui é um lugar onde vocês vão chegar. Cada um desses peixes representa onde o evangelho vai chegar. Eu não sei se você ama a palavra de Deus, mas eu sou fanático na palavra de Deus. A terceira coisa que eles receberam foi a revelação do reino. Revelação do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3 diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você sabe quem que vai experimentar a casa cheia? Quem tem revelação do reino. Sabe o que é o reino? É quando o céu invade a terra. Nós estamos numa época no Brasil onde eu sinto no meu espírito, no meu coração, não li isso em lugar nenhum, onde a manifestação do sobrenatural vai acontecer. Sabe por quê? Tem muitos homens hoje no Brasil que acham que são poderosos. Tem muitos homens no Brasil que estão se colocando acima de qualquer coisa. E os crentes estão dizendo: qual que é a hora? Quando é que Deus vai abater eles? Deus não está nisso de abater ninguém. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, se você quer orar por eles, ora para eles se converter. Mas deixa eu te falar uma coisa: o império mais cruel, o mais forte de todos os tempos foi o Império Romano. Se você estudar, você vai saber o que eu estou falando. Sabe o que aconteceu com o Império Romano? Eles se dobraram de joelho diante de uma igreja primitiva, composta na sua maioria por escravos. Sabe por quê? Quando Pedro e João foram presos, eles não foram nos tribunais. A Bíblia diz que eles foram orar. E quando eles oraram, diz a Bíblia que tremeu o lugar. Diz a Bíblia que as cadeias, correntes que estavam prendendo eles foram quebradas. Então deixa eu te falar uma coisa: nós não temos que ficar apelando a coisas do judiciário. É óbvio, se você tem direito, busque seus direitos. Mas você tem uma arma poderosa que às vezes você não sabe, que Deus vai usar para abalar estruturas, abalar a estrutura de cidades e dessa nação. Que arma é essa? É quando a igreja se une para orar, o reino de Deus se manifesta naquele lugar. Vidas são curadas, milagres acontecem. Imagina esses homens que acham que é poderoso, que pode fazer isso. A igreja se levanta para orar e o lugar que eles estão, o lugar treme. Ele vê a terra tremer. Mas não é por causa de um furacão, de um terremoto, não. É porque ele ouviu da boca de alguém começando a orar e ele viu na hora o chão tremer. Eles vão temer ou não vão? Deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus vai manifestar nessa cidade. Significa que vocês vão ganhar dons. Significa que Deus vai equipar pessoas aqui com dons de cura. Você vai ser equipado com dons de cura. Você vai ser equipado com o Espírito Santo, com poder. Você vai ser equipado com a presença de Deus. E onde a igreja for estabelecida, milagres vão acontecer. Cada uma das nossas células, quando se reúne, o reino de Deus está manifestando ali, porque ali tem cura, ali tem milagres. Não pensa que você está participando de coisas sem valor, não pense que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, cada vez que você invoca o nome do Senhor, 2 ou 3, a glória do Senhor é manifestada, porque o Senhor se faz presente. Mas essa glória não vai ficar nesse prédio, não vai ficar nas células. Essa glória vai acompanhar você onde você estiver. Na hora que você estiver no seu trabalho, o reino de Deus vai manifestar na casa onde você trabalha, nos lugares onde você trabalha, o reino vai manifestar. Por isso 2023 é um ano de milagres. 2023 para nós vai ser um ano de milagres, de coisas que o Senhor vai fazer. Onde Jesus passou, demônios se manifestavam, pessoas eram curadas. É o reino de Deus. Você sai um dia quente com a sua esposa, com o irmão da célula, vai tomar um sorvete. Ali chega uma pessoa, senta talvez com um problema, com a situação. Mal você sabe, você se propõe a orar com essa pessoa é curada. O que é isso aí?
É reino de Deus. É glória de Deus se manifestando. Acorde todos os dias de manhã dizendo: Pai, se eu acordei hoje, é porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida e através da minha vida. Quarto, e eu vou finalizar hoje. Quarta coisa que aconteceram com eles, depois aconteceram através deles. Atos, capítulo 1, versículo 8. Os discípulos perguntam que seria esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Mas o Senhor responde: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe qual foi a última coisa que eles receberam? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para uma missão, queridos. O Espírito Santo nos foi dado, não foi simplesmente por uma coisa sem valor. É ruim falar isso, mas nós precisamos ensinar mais sobre isso. A semana passada eu fiz um jejum com a minha igreja, só para ensinar sobre o Espírito Santo. Sabe por quê? Alguns pensam que o Espírito Santo é como opcional de um carro. Quando você vai comprar um carro, e aí o vendedor te mostra: esse aqui é o de entrada, esse aqui é completo, e esse aqui é uma edição limitada, teto solar, não sei o quê. Só que aí você tem a opção de comprar ou não, certo? Alguns pensam que o Espírito Santo é como se fosse um acessório. Eu tenho a opção de ter ou não. Pelo contrário, um foi e o outro veio. Jesus disse: eu preciso ir, convém que eu vá para que o Espírito venha. Então deixa eu te falar, o Espírito Santo foi nos dado para uma missão. Tudo que você precisar, eu quero declarar que você vai receber hoje. Tudo que você necessita para ter um ministério forte, vibrante, provisão, você vai receber agora. Nós vamos orar e você vai ser cheio do Espírito Santo. É isso que te capacita a vencer as crises. É isso que te dá autoridade para pregar. É isso que te capacita para levantar de manhã e fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. O Senhor fez algo através deles, mas primeiro o Senhor fez neles. O que o Senhor fez nele? O Senhor trouxe paz. Qual foi a segunda coisa que o Senhor trouxe, porque é importante para a obra também? Provisão. Você tem que orar mais por provisão. Terceira coisa, revelação do reino. Por onde vocês passarem, o reino vai manifestar. E a quarta e a última coisa, o Espírito Santo. Eu tive uma experiência muito poderosa. Eu finalizo contando para você duas experiências. Uma experiência e uma história. Eu estava nesse dia com o carro da minha esposa. Abasteci o carro dela. Presta atenção nisso aqui, é poderoso. Abasteci o carro dela. E logo quando eu saí, tinha nós chamamos em Goiânia de quebra-mola, né? Uns falam lombada. Eu passei numa lombada. E, né? Aí eu olhei no painel. No painel estava escrito assim, autonomia. O Espírito Santo falou comigo: quando você chegou no posto, você perguntou para o frentista. O frentista perguntou para você: quanto que você vai querer? Quanto que você quer? Nesse dia o frentista, eu parei, o frentista falou assim: vai querer quanto, chefe? R$100. Coloquei R$100. Entrei no meu carro normalmente. Na hora que eu ando, passo nesse quebra-mola, vi no painel escrito autonomia. O Espírito perguntou, o Espírito falou comigo: aquele frentista é o Espírito Santo, com todo respeito, toda reverência. O Espírito Santo está perguntando para nós hoje: quanto que você vai querer? Nós é que determinamos quanto que nós vamos querer dele. Quanto que você vai querer? Eu falei 100. Aí o que o Espírito falou? A segunda coisa para mim: com a quantidade que você colocou, fala da sua autonomia. Não tem como querer colocar R$10 e querer andar daqui para Curitiba. Você não vai, você vai ficar na rua. Você não vai chegar nem na saída ali. Entendeu o que eu estou falando?
Se você decide então ir para São Paulo, você tem que encher o tanque talvez mais de uma vez. Sabe por quê? A quantidade que você coloca lá dentro fala da autonomia. Onde você quer ir em Deus? Talvez se você está querendo ir só ali no outro lado da rua, R$10 está bom. Mas se você quer ter um ministério relevante, se você quer alcançar mais, você precisa encher mais. Eu quero mais. Eu quero mais da presença. Eu quero mais da unção. Eu estou lendo a Bíblia hoje, eu estou orando, não é porque eu quero mostrar alguma coisa para você, porque eu quero ter mais dele, mais intimidade com ele, saber o que está no coração dele. Eu quero ter autonomia. Por que você vê gente que, olha, nada contra, por favor não me interprete mal, mas tem irmão que se o pastor fizer uma série de mensagens, igual Netflix, 10 pregações sobre vencer o desânimo, ele vem em 11 apelos. Sabe por quê? Porque o tempo todo ele não abastece. O tempo todo ele anda só na reserva, no cheiro. Já viu a expressão andar no cheiro? Só assim. Aí ele vem e recebe no domingo. Recebe uma medida, louvor, enche, palavra. Mas às vezes a autonomia é de 20. Quando chega na quarta-feira, está ele no sono, está num desânimo. Estou querendo desistir, estou querendo entregar. Hoje é dia de você encher o seu tanque. Hoje é dia de você ser cheio do Espírito. Hoje o Espírito está perguntando para você, quanto que você vai querer? Quanto você vai querer? Sabe, se você enche, você tem uma autonomia. Uma das coisas que eu amo é encher o tanque do meu carro, porque sempre muda na autonomia, 400 e tanto. Qual que é o sentimento que você tem? Agora, essa pergunta é para os homens, não faça isso mais. Quantos de vocês, homens, já não passaram apuro na sua esposa? Está numa viagem, em vez de encostar, quando passa lá do meio tanque, o que faz? Não dá para ir. Aí de repente você já está mais ou menos escurecendo de noite, você não conhece o lugar, e tem só um pique assim, aí você já desliga o ar, já vai num 60, não funciona se o seu carro for injeção, então a maior parte dos carros não funciona a banguelinha, aí você fica dando trabalho para os anjos. Senhor, tem misericórdia, multiplica. Se eu falo, que irresponsabilidade, você não colocou, ainda fica querendo que eu multiplico. Mas ele é amoroso, ele multiplica. Eu falo com autoridade, porque eu já fiz isso já. Pedi perdão para minha esposa e para os meus 2 filhos na ocasião. Falei, eu quero pedir perdão para vocês. Um apuro, um lugar escuro, um lugar horrível. Ele entrou na reserva, desligamos, abrimos o ventão, aquele ventão assim, meus filhos. Pai, acabamos a gasolina. Eu falei, está quase. Mas eu cheguei no posto, até os vácuos da carreta eu aproveitava para o carro andar mais. É engraçado? Mas será que espiritualmente, infelizmente alguns não estão vivendo assim? Durante a semana não leem a Bíblia, não tem louvor na casa, não ora, está no cheiro. Não vim aqui para te condenar. Sabe por que a gente pode ajudar mais? Só pode ajudar quem tem. Quem não tem só fica sendo ajudado. E Deus está dizendo para você, muda a partir dessa conferência. Muda essa mentalidade de sempre querer ficar recebendo. Dá para mim, me ajuda, alguém pode me ajudar. Muda, fala, Deus, sabe por quê? A atitude mais nobre é quando você pede para ajudar. Não é orgulho. Quando você tem para ajudar alguém, não é melhor? Eu acho muito melhor poder dar cestas básicas do que eu ter que precisar. Não é orgulho, é porque eu acho. E sempre Deus tem me dado mais. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você quer ser ajudado, sempre vai ter alguém para ajudar você. Mas quem sabe Deus está chamando você para dizer, passou desse tempo. Agora eu quero que você ajuda. Agora eu quero que você serve. Agora eu quero que você entre lá naquela escola e fala do meu amor. Agora eu quero que você entre lá naquela escola, lá naquela faculdade. Agora eu quero que você fale para aqueles casais. Está na hora de nós aprumarmos. Chega desse nível, às vezes, raso. Agora é hora de nós aprofundarmos nas coisas. Vamos fazer o cursão, vamos fazer o CTL, vamos avançar. Eu vou liderar uma célula, a minha casa vai ter uma célula. Já fui muitas, mas agora chegou a minha vez de servir. Pastor, conta comigo, porque eu quero ser bênção, eu quero poder ter o privilégio de dizer que famílias nasceram de novo dentro da minha casa, crianças foram transformadas dentro da minha casa. Para isso, tem que haver uma disposição a mais, tem que sair do cheiro e tem que encher o tanque, tem que ansiar pelas coisas de Deus, tem que desejar mais. Deus está chamando você nessa conferência para dar um passo de fé, para dizer, deixa as coisas para trás, deixa a vaidade para trás, é tempo de você
a avançar. É tempo de você agora ir para um outro lado. É tempo de você agora avançar o seu nível de fé. Aqui, é como um degrau. Talvez você está aqui, o Espírito Santo quer encher você, sabe por quê? Aqui, você pode ser visto por algumas pessoas, mas talvez alguns tenham dificuldade. Mas o Espírito Santo quer que você suba o seu nível. Já melhorou. O Espírito Santo quer que você suba o seu nível. Eu quero mais. Quanto que você vai querer? Talvez o Espírito Santo está dizendo, você quer mais. Ou talvez o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero mais de você. Eu quero profetizar na sua vida. Chegou o tempo de ir mais longe. Essa é a palavra para você. Fica essa palavra. Chegou o tempo de ter um alcance mais longe. Chegou um tempo de alcançar mais vidas. Quantos creem nisso? Fique em pé onde você está. Então nós vamos orar por isso agora. Nós queremos ir mais longe. Não confie na sua habilidade. Confie no favor. Siga as direções do Espírito. Pede para Deus, eu quero mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor aqui? Quantos almejam por mais do Senhor aqui? Genuinamente, sabe qual que é o desejo que nós temos que ter hoje, nesse dia? Senhor, eu quero mais. Não estou reclamando do que eu tenho. Muito obrigado, o Senhor tem me abençoado, minha família, tudo. Mas eu quero mais. Olha, eu te falo isso na presença de Deus. A melhor maneira de sermos usados por Deus é quando você sai de um lugar onde você fica buscando o tempo todo só ser ajudado, só querer algo. Quando você passa para o outro lado e você diz, eu quero. Uma das experiências mais lindas que eu tive, quando meu pai era pequeno, ele me levou um dia numa loja de tênis. Naquela época eu gostava muito de basquete, até hoje gosto. E ele falou assim, vocês podem escolher qualquer um desses tênis, não precisa olhar valor. Foi glorificante. Só que aí teve um dia desse final de ano que eu saí também com os meus filhos. Nem lembrava. Cheguei e falei para eles, pode escolher. Dei para eles um brinquedo e um tênis. Qualquer um que vocês quiserem aí, vocês podem olhar e só falar que é esse que você quer e pronto. Tem um lá que ele tem revelação da graça. Falou assim, pai, pode ser 2? Sabe de uma coisa? Depois nós fomos na loja de brinquedo. Aí estava um dia calor lá em Goiânia, mesmo no shopping, fui lá, peguei uma água, estava lá sentado. E vendo eles, me deu uma alegria no meu coração. O Espírito Santo falou comigo, você lembra que um dia você ganhou? Lembro. Pode ministrar aí. Lembro. E aí o Senhor falou, mas hoje você está do outro lado. Ele falou, qual que é a alegria maior que você tem? A de receber ou a de dar? Tem gente que nunca, espiritualmente falando, nunca saiu do nível de criança. É muito bom ganhar presente do pai, mas que hora que você vai querer ser pai e mãe para dar? Você sabe quem é que prospera? É quando você sai da fase de criança e vai para a fase de adulto, para dar. Porque se eu tenho condição de chegar e dizer, pode escolher o que você quiser, está faltando alguma coisa para mim? Não está. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus está chamando essa igreja para passar para um outro lado. Talvez você foi daqueles que foi muito ajudado, visitaram você, cuidaram de você, consolidaram você. Glória a Deus, essa é a nossa essência. Sabe o que Deus está dizendo para você? Agora é hora de você dizer, assim como fizeram comigo, eu vou fazer com o outro. Se cada um de vocês aqui ganhar uma vida, que se comprometer a esse ano, ganhar uma única vida para Jesus, nós podemos ter 3 cultos no domingo aqui, ó. Nós já podemos ter uma outra igreja dessa aqui nascendo. Não estou te falando de ser 5 não, um só. Você orar, comprometer, sair dessa conferência, uma pessoa, eu vou atrás dele, eu vou orar por ele, eu vou jejumar por ele, eu vou encher o meu tanque, eu vou atrás. Sabe de uma coisa? Deus vai surpreender você. Levanta as suas mãos. Eu quero fazer um apelo. Não é para vir aqui à frente. Eu quero fazer um apelo enquanto nós vamos cantar uma canção. Eu quero fazer um apelo. Se você deseja, eu não preciso ver, pastor não precisa ver, só Deus. Você vai dizer para Deus, eu quero ir além. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser cheio do Espírito. Você vai pedir isso para Deus, me enche, Senhor.
Eu quero que você comece a falar enquanto nós cantamos.